o próprio conceito, o tecido é um conjunto de células. E as células do tecido nervoso são constituídos por dois tipos básicos, dois tipos de células vamos encontrar no tecido nervoso, que são, primeiramente, os neurônios, que são células muito especializadas em processamento de informações. São células que vão gerar sinais elétricos. Esse processamento de informações é um processamento eletroquímico, como vamos estudar à frente. O segundo grupo de células são as células da glia ou neuróglia ou células da glia. Se nós buscarmos o entendimento da origem das palavras, fica mais fácil de entendermos as células em questão. A palavra neurônio deriva do grego nervo, pois está relacionado à formação dos nervos. Glia vem do grego cola e é o que mantém os neurônios unidos. A glia é um conjunto de células, também muito especializadas. Essas células, ambas, são células muito especializadas, principalmente os neurônios, que só se dividem na fase inicial embrionária. Então, os neurônios apresentam, na verdade, uma divisão celular muitíssimo limitada. Uma divisão celular limitada, devido à grande especialização dessas células. Já a neuróglia, ou células da glia, mantém a divisão permanente. Como as outras células do corpo. Bom, já podemos entender que as células da glia são células que dão suporte à estrutura neuronal. Então, essas células estão relacionadas com o suporte, e com a estabilidade. Química dos neurônios. Então, as células da glia vão dar suporte e estabilidade química aos neurônios. Essa célula que você vê aqui ao meu lado é uma importante neuróglia, uma célula da glia. Esse é o oligodendrócito. Para você ter uma noção da importância dessa célula, ela vai formar as bainhas de mielina no sistema nervoso central.
E aí, tá gostando da aula? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final, deixe seus comentários, as suas dúvidas e, se você gostou da aula, deixe seu like também, ok? Então, vamos continuar. Sabemos que para cada neurônio temos aí uma média de 10 células da neuróglia. Como veremos à frente, os neurônios podem ser de vários tipos, mas de uma forma geral, os neurônios eles são células que apresentam determinadas expansões em suas membranas. Os neurônios são formados da seguinte estrutura: várias extensões formam então os chamados dendritos e axônio, e a região que nós vamos observar o núcleo da célula é a região do corpo celular. Então vamos entender que o neurônio tem as seguintes partes: o corpo celular. No corpo celular vamos encontrar o núcleo e as várias organelas. Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias. Essas pequenas extensões são chamadas de dendritos, são os dendritos. São extensões que vão receber os estímulos. São estruturas especializadas em captação de informações, estímulos. E esta região longa é conhecida como axônio. Essa região aqui, essa aonde o axônio se forma, é chamado de cone de implantação ou simplesmente de zona de disparo, pois nessa região serão formados os chamados potenciais de ação, que serão descargas elétricas muito importantes para os sinais do neurônio. O axônio é essa estrutura longa, muitas vezes pode ter mais de 1 metro, dependendo dos neurônios. Então, o axônio é a nossa terceira estrutura do neurônio. E os neurônios, então, podem, como veremos adiante, apresentar as chamadas bainhas de mielina, que são células da glia que se enrolam na extensão do axônio para formar isolantes. Essas são, então, as bainhas de mielina. A bainha
de mielina. A bainha de mielina, ela vai formar um isolante elétrico e vai ser importante para o aumento da velocidade e para evitar com que o sinal se perca no meio do caminho. Ok, vamos dar uma olhada nos tipos de neurônios. Vamos encontrar 3 tipos de neurônios de acordo com as suas extensões. Como eu já disse, o neurônio capta a informação, os estímulos pelos dendritos, e esses estímulos podem gerar potenciais de ação que serão conduzidos aqui no axônio. Os axônios, nas terminações do axônio, nas terminações axônicas, haverá a liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores. Mas, dependendo das extensões que o neurônio apresenta, teremos 3 tipos de neurônios. Vamos dar uma olhada? Então, vem aqui comigo.